O brasileiro tem muito pouca tradição cultural pelas costas e ele tem um complexo de inferioridade até justificado. Por isso mesmo, ele se abre facilmente a todas as influências estrangeiras. E o estrangeiro ao contrário. Quanto mais rica e desenvolvida é uma cultura, isso é um fenômeno paradoxal, parece, mas na verdade explicável. Quanto mais rica e complexa é uma cultura, mais ela tende a se fechar no provincianismo. Porque ela tem todos os elementos ali que o sujeito pode passar a vida inteira se alimentando só daquela cultura e não vai sentir falta de nada. Isso aqui nos Estados Unidos é tão nítido. Né? Você tem pessoas aqui, você encontra pessoas cultíssimas que nunca leram uma linha fora da língua inglesa. E que só conhecem aquilo que é traduzido no inglês. Não tem interesse, tá entendendo? Por quê? Porque aqui você tem, a indústria editorial aqui é uma coisa monstruosa, oceânica. Você pode passar o resto da vida se alimentando de produção americana e não vai acabar. Na França, a mesma coisa. Tá certo? Então, já na Itália não é bem assim, na Espanha não é bem assim. O espanhol se abriu muito à influência estrangeira graças a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, nos anos 20 e 30, abriu as janelas da Espanha, sobretudo para a cultura alemã. Ele tinha se formado, né, ali em Marburg, né, e teve grandes professores alemães, e ele chegou na Espanha, e não só pela sua influência de professor, mas ele abriu uma editora. Você não pode esquecer, o pai dele era dono do maior jornal da Espanha, então ele tinha essa vocação da difusão. Então, o que o Ortega y Gasset introduziu de livro, não só na Espanha, mas todo livro, todos os países falam hispânico, México, Argentina, etc., foi uma coisa enorme. Tá certo? Então, você vê que o espanhol ele se abriu e isso fecundou a mente e fez surgir na Espanha filosofias muito originais, como a do Xavier Zubiri, Julián Marias e outros. Né? E o Brasil tem esta vantagem, nós estamos abertos a tudo. Então, onde poderia surgir no mundo um tipo como o Mário Ferreira dos Santos, que olha, examina toda a filosofia universal, todinha, sem ser por lentes nacionais, tá certo? E descobre um negócio que a gente poderia chamar de unidade transcendente das filosofias. Diz, não, nós temos que formular uma metalinguagem que consiga expressar todas as verdades positivas adquiridas pela filosofia em todos os lugares e épocas, né? Tudo uma vez. E ele faz isso. É um negócio extraordinário. Né? Tanto que nós podemos dizer até a filosofia do Mário Ferreira não é a filosofia do Mário Ferreira, é a filosofia universal. Ele espremeu tudo e criou a metalinguagem para expressá-la. É uma coisa absolutamente fantástica. Isso não poderia ser feito em mais nenhum lugar do mundo. Só no Brasil. Tá certo? E por um sujeito que não tinha nenhum compromisso com a cultura oficial ambiente. Ele era um sujeito que tinha dinheiro, ele era dono de vários cinemas, o pai dele era cineasta, criou vários cinemas para ele, e ele vivia disso, ele não devia satisfação para ninguém. Então, ele pôde se abrir para todo mundo, ele não tinha satisfações a dar ao meio universitário, ele não deu mesmo, mas ele está totalmente livre. E de uma curiosidade sem fim. Né? Então isso é uma coisa muito, muito benéfica. Mas se você ver, também eu pergunto, por que o Carpo escreveu a história da literatura ocidental? Só porque estava no Brasil. Se ele estivesse na Áustria, né, a própria ideia de escrever uma história universal da literatura seria um pouco deslocada em relação à função universitária. Né? Eles teriam se especializado mais nisso ou naquilo, mas no Brasil falaram, aqui precisa fazer uma história geral porque ninguém está sabendo de coisa nenhuma. E fez esta maravilha que é a história da literatura ocidental, dando de 10 a 0 tudo que até austríaco, alemão, francês, italiano, etc. Tem coisa que só pode acontecer no Brasil. Mas também eu vejo muito assim, no meu caso pessoal, né? Eu sou um sujeito de origem muito popular, eu sempre fui criado em bairros populares. Eu não tinha amigos cultos, aliás, rarissimamente tive. Né? E quando comecei a estudar, para mim era uma coisa natural eu tentar fundir a linguagem popular com a linguagem culta, igualzinha, sem abusar, claro, de termos de gíria, não, mas tentando obter ao máximo, na linguagem culta, a mesma naturalidade da linguagem popular. É uma coisa que foi feita também no Rio de Janeiro, foi feita pelo Marco Rebelo. Marco Rebelo, até hoje, você lê, é língua altamente elaborada, mas tem a mesma naturalidade, a mesma espontaneidade da língua popular, só que ele fez isso no domínio da ficção. Né? E eu fiz no jornalismo e na filosofia
também é uma coisa que é mais fácil acontecer no Brasil do que em qualquer outro lugar. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você quiser publicar um livro de filosofia e o livro não estiver na linguagem com que os universitários estão acostumados, eles simplesmente não publicam. Quando a coisa parece muito esquisita, eles não sabem o que fazer. Você vê, quando chegou o Rosenstock-Huessy aqui, né, eles não sabiam o que fazer. Até hoje o Rosenstock-Huessy não tem a repercussão devida. Por quê? Porque ninguém sabia onde classificá-lo. Mas esse cara é professor de filosofia, de teologia, de sociologia, de ciência política, de literatura, de que raio de coisa? De história. Né? Eles não sabiam. Então, aqui, a vida universitária é muito compartimentada. Você tem que agir de acordo com a norma do seu departamento. Então, o que dá para fazer dentro disso, se dentro disso você conseguir fazer a coisa boa, ótimo. Se não, você vai cair fora.